Estamos seguindo Jesus, estamos avançando, não sem batalhas, não sem lutas, mas estamos vencendo. Vamos ler o texto de Êxodo capítulo 20, que fala sobre os 10 mandamentos. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus, na terra e nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu sou o Senhor, o teu Deus, sou o Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembrar-te-á do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, e nele farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, o teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, mas ao 7º dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Eu quero falar hoje sobre contrato social. Acabamos de ler Deus falando ao povo sobre os termos de uma aliança. E se você for ver, as Escrituras é um livro sobre aliança. Nós temos a Antiga Aliança, a Nova Aliança, o Velho Testamento, o Novo Testamento. E um contrato social hoje é uma certidão de nascimento de uma empresa. E ele mostra para o mundo quem são os sócios, qual a participação de cada um na sociedade, se ela é do tipo limitada, anônima ou outro tipo, qual o seu objeto social e o valor do capital social. E o reino de Deus é um contrato social, uma aliança social. A vida é feita de tratados, de votos, de promessas, de transações, de comprometimentos. Deus disse: eu lhes dou o jardim para vocês cultivar e guardar. Ele falou isso com Adão, falou isso com Eva. Ele disse ao homem e à mulher, macho e fêmea, quando os fez: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. Tudo isso são os termos de um contrato social. A justiça é um contrato social. As pessoas falam de justiça social, mas não pode ter outro tipo de justiça senão justiça social, porque a justiça precisa de 2 pessoas para poder acontecer, ou a injustiça. Tribunais só existem porque 2 pessoas não resolveram suas demandas, então isso exige uma 3ª pessoa, um juiz, para julgar a causa daqueles 2. O amor é um contrato social, como a misericórdia é uma transação social. Nós queremos justiça, mas nós não sabemos o que é justiça. Nós queremos amor, mas nós não sabemos o que é amor, porque uma parte da igreja acredita que amor é quando todo mundo está feliz dizendo umas às outras: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não, isso não é amor, isso é só emotividade brasileira. Amor é quando você é contrariado, é quando as coisas não dão certo, é quando as coisas estão em desacordo. Aí nós vamos ver o amor. Então tem aquela famosa frase dos moderninhos, dos inteligentinhos: a minha religião é o amor. E eles estão falando isso para dizer que amor é promiscuidade. Amor é soltar seus bichos, seus monstros e deixar vazar todas as coisas mal resolvidas da alma. Eles estão querendo dizer que amor é sexo, que amor envolve qualquer tipo de liberação dos seus hormônios, das suas glândulas. Não, amor não é promiscuidade.
Amor é sacrifício. Amor é atropelar o seu ego. Amor é atropelar o seu eu. Amor é atropelar a sua vontade. Prova de amor é sacrifício. Deus prova o seu amor pelo fato de ter entregue Jesus por nós, para morrer na cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus prova o seu amor pelo sacrifício, e você não pode amar sem sacrificar. Quantos estão comigo aqui hoje? Agora, para você ser justo ou injusto, você tem que ser injusto ou justo com alguém. Eu estava saindo da igreja um dia, encostei no carro do lado, em um estacionamento grande. Então, eu deixei um bilhete com o meu número no para-brisas. Foi eu que encostei no seu carro, me liga. Aí daqui a pouco meu telefone toca, umas horas depois, fala: oi, pois não, eu recebi um bilhete estranho aqui. Aí eu falei: pois não, ninguém faz isso, o que está acontecendo? Eu falei: não, sou eu mesmo que encostei no seu carro, vou acionar o seguro. Ah, tá, que bom. Se nós discipulássemos o mundo inteiro para viver como vivemos aqui na igreja, como seria o mundo? Que Deus tivesse nos dado a oportunidade de reger as nações, nós teríamos justiça, respeito, consideração. Como seriam os negócios? Como seriam as cozinhas e os banheiros? Como seriam os casamentos? Ou a moralidade sexual? Você sabe o que o mundo ataca? A hipocrisia da igreja. Nós temos um alto senso moral, o maior código de ética. A palavra de Deus é extraordinária. E a Bíblia diz: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O que Deus procura são aqueles que exercem a palavra e não aqueles que somente pregam a palavra. Quantos estão comigo aqui hoje? E se nós temos dentro da igreja conflitos mal resolvidos, e nós pregamos que deveríamos então liderar as nações, discipular as nações, nós estamos em uma contradição entre ortodoxia e ortopraxia, entre pregar e não viver aquilo que pregamos. Nós não somos perfeitos, obviamente. Eu sou quase perfeito. Mas nós deveríamos nos apresentar não como pessoas perfeitas ao mundo, mas como pessoas em tratamento, em formação. É assim que somos. Deveríamos assim nos desculpar. Tenha paciência comigo, estou em obras. Quantos estão comigo aqui hoje? Liga para o seu irmão: essa obra está demorando, hein? Jesus disse que se a sua justiça, no entanto, não exceder em muito a dos fariseus e saduceus, de maneira nenhuma vereis o reino de Deus. Deus fez uma aliança com a humanidade, nós temos um contrato social. E Jesus disse: a lei e os profetas se resume a isso: ame a Deus e ao próximo. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E nós temos 613 maneiras de fazer isso, e os 10 principais mandamentos. A Torá tem 613 preceitos, e dentro deles temos as 10 falas, os 10 ditos, os 10 princípios, os valores, os 10 mandamentos. Há muita gente que acredita que somente os 10 mandamentos expostos em escolas, em tribunas públicas, em instituições, poderia reformular a ética das pessoas. Acredite, a grande nação americana, até os idos de 1962, 63, cada escola tinha os 10 mandamentos, cada início de uma aula começava com uma oração. E é incrível como a sociedade mudou, e mudou para muito pior, depois que isso foi tirado das escolas. É incrível. Um ano depois que foi proibido as orações nas escolas, duplicou o número de adolescentes grávidas. Há índices que mostram isso, e eu não vou me deter nesse assunto, mas nós poderíamos ter um avivamento somente a partir desses 10 preceitos.
Eu estava há cerca de uns 20 e poucos anos atrás, aqui na Universidade de Brasília, e fui conversar com uma pessoa lá. E eu não vou dar detalhes para não... Mas quando eu saí dali, eu tive uma conversa. Ele estava sentado na cadeira dele, e ele, relativista que era, pós-modernista, ele criou um mundo tão relativo e tão sem fundamentos, e eu não consegui confrontá-lo por uma questão de educação, e deixei ele falar. E quando eu saí dali, eu estava naquele estacionamento da UNB, e eu vi um mar sem nada para me segurar. O mundo daquele sujeito era um mundo sem nada para se basear, para se sustentar, para se firmar. Então eu comecei a lembrar dos 10 mandamentos. Então eu tinha algo em que me segurar, eu tinha algo em que me fundamentar. Foi Davi quem disse: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? É como navegar num oceano sem nada para se firmar. Essa pós-modernidade é um mundo líquido. Então vamos rapidamente explorar um pouco desses 10 mandamentos, depois seguimos. Começamos assim: não terás outros deuses diante de mim. Essa é a declaração do Shema Israel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Hoje o principal inimigo já não é mais o humanismo ateísta antirreligioso. Eu conheço muita gente que diz que não acredita em Deus, mas acredita no diabo. Eles até servem o diabo, eles fazem uma conexão com o diabo, e é politicamente incorreto falar o que é diabo hoje. Não é mais a não existência de Deus, mas a volta do politeísmo. A ideia da existência de muitos deuses. É como diria Friedrich Nietzsche: no politeísmo, o pensamento livre do homem tem um protótipo: o poder de criar a si mesmo. Entenda que você não vai se adequar ao Deus que te criou à sua imagem. Você vai criar um Deus à sua imagem agora. Você não está satisfeito com a verdade de Deus das Escrituras, então você vai criar suas próprias escrituras, seu código moral, ético. Nós temos então um panteão de muitos deuses à sua escolha. Escolha a sua divindade, aquele a quem você gostaria de servir. Nós temos esses ídolos modernos. É João quem disse: filhinhos, fugi dos ídolos, porque todo ídolo diminui o que você foi feito para ser. Entenda isso. Você carrega sempre a imagem de quem você adora. É incrível isso. É como Paulo disse: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Entenda que Jesus era o unigênito. Deus entregou o seu Filho unigênito, e quando ele volta, depois de apresentar o seu sangue no propiciatório dos céus, diz Hebreus, e novamente ao introduzi-lo no mundo diz, ao introduzir o primogênito no mundo diz, que todos os anjos de Deus o adorem. Todos os anjos o adorem. Ele era o unigênito, e agora é o primogênito, que veio formar não uma religião, mas uma nova raça de seres humanos. Ele é o primeiro de uma nova raça. Quantos estão comigo aqui? Ele era o único, e agora é o primeiro. Nós temos que entender que isso é mais do que uma religião. Isso é o poder do Espírito Santo me capacitando a viver a vida de Deus na terra. Quando a Bíblia fala que quem crê no Filho tem a vida eterna é zoe aionios, que é o tipo de vida que Deus tem, é a qualidade de vida de Deus, não é vida sem fim, porque quem morre eternamente, vai viver morrendo, sofrendo eternamente, que não é viver, é morrer eternamente. E a vida eterna não é vida sem fim, mas é a vida com a qualidade da vida que Deus tem, zoe aionios. É o poder de viver uma vida plena, uma vida abundante. E quando nós entendemos isso, nós deixamos a religião de lado para viver no poder do Espírito Santo, porque nós não conseguimos vencer as tentações, as provas e as lutas, e os inimigos que são muito maiores do que nós, na força de uma religião, de uma filosofia.
É somente na capacidade de Deus que nós podemos saltar muralhas e desbaratar exércitos. É somente no poder do Espírito Santo que nós podemos vencer todos os adversários que aparecem na nossa frente. Não é por força, não é por violência, é pelo meu Espírito, já dizia o Senhor. Então, dentro de uma perspectiva sociológica, para explicar a razão por que judeus e cristãos inventaram o mundo moderno, o mundo que existe, a tecnologia, a civilização ocidental, nós entendemos que, tanto no judaísmo bíblico como no cristianismo, adoramos um Deus que transcende, um Deus metafísico. E isso nos faz expandir a mente, a consciência, nessa metanoia, meta, além, acima, sobre, noia, razão ou mente, uma razão expandida, um Deus sobrenatural. Então nós transcendemos e começamos a pegar aquilo que Ele nos dá, suas plantas, suas ideias, seus sonhos e os seus planos. E é por isso que você vai investigar os grandes cientistas, todos aqueles que mudaram o mundo, eles têm essa consciência, a grande parte deles, judeus ou cristãos. Ser cristão não é ser estúpido, emburrecido, idiotizado. Ser cristão é pensar, é ter não uma fé como um salto no escuro, mas uma fé que você conferiu e você viu que a evidência está esmagadoramente em nosso favor. Quantos estão comigo aqui hoje, em nome de Jesus? Então, é Vishal Mangalwadi, que é uma das mentes mais brilhantes da Índia cristã, quem diz que você não consegue controlar aquilo que você adora. É por isso que os gregos adoravam a razão, porque eles queriam controlar a divindade a quem eles adoravam. Alguns de nós, teólogos, sistematizamos a Bíblia e a teologia para controlar a Deus e colocar Ele dentro de um espectro, ou de uma caixa, ou de uma lata teológica, onde Deus vai se comportar muito bem e não vai fazer aquilo que vai nos desagradar. Quantos conhecem alguém desse jeito? Deus não pode fazer desse jeito. E alguns perguntam, onde é que está a base bíblica disso? A base bíblica está lá no Salmo, que diz, Deus faz tudo conforme lhe agrada. E não tem que pedir licença para você, para usar aquele sujeito esquisito e estranho que você acha que ele não deveria usar. Tá, você está meio tímido hoje. E Vishal vai falar simplesmente sobre a sua cultura, onde os seus patrícios, as pessoas que nasceram na Índia, não conseguiram dominar a natureza, criar tecnologias que fizessem a natureza estar sob o seu domínio, sob o seu controle. Não foi isso que eles criaram, essa civilização não conseguiu fazer isso, porque ao adorar a natureza, eles não poderiam controlar a natureza. Quantos estão comigo aqui hoje? E até hoje, isso é etnocêntrico para muitos, né? Isso é politicamente incorreto. Eles adoram o boi, e a gente está querendo abrir uma churrascaria lá. Não, desculpa. Mas vamos correr, porque eu tenho uma mensagem. Quantos querem ficar comigo aqui até meia-noite? Vamos ver se você é novo aqui. Você é novo. Segundo, não farás para ti imagem. Sabe, você não consegue tirar uma foto feia minha, é muito difícil. Mas se você tentar fazer uma imagem de Deus, você vai diminuí-lo assim em proporções abissais. Ei, olhe para mim, não é possível retratá-lo. Ele te pintou, Ele te desenhou, Ele te esculpiu. Fique satisfeito com isso. Quando nós pensamos em idolatria, nós pensamos qual é o centro em que fundamentamos, chumbamos a nossa vida. Há pessoas com a vida centrada no cônjuge, na família. Eu entendo que família tem um valor inestimável, debaixo desse céu, é a coisa mais importante que você pode ter. Mas a sua vida não pode girar em torno dos homens. Se você colocar qualquer criatura no lugar de Deus, o resultado disso será frustração. Tempos atrás e tempos à frente, eu sempre digo à pessoa, você está dando um valor demasiado a isso, você vai se frustrar. Não coloque ninguém no lugar de Deus, porque o santo tem pé de barro. Quantos estão comigo em nome de Jesus?
Aquelas músicas da sofrência sertaneja, elas apresentam justamente essa ideia, onde em vez de ficar pensando nele, pensa em mim. Isso é muito humilhante, gente. Você é a razão da minha vida. Não, você não é a razão da minha vida. É muito importante ter você, mas você não é a razão da minha vida. Quantos estão comigo aqui hoje? Me ajuda. Sabe, eu tenho uma aliança com Deus que se evidencia no meu compromisso com a minha família. Obviamente, por ser alguém comprometido com Deus, eu sou comprometido com a minha casa, mas a força para sustentar tudo isso vem dele. É ele quem embasa toda a minha aliança, o meu contrato que eu tenho com os amigos, com a igreja, com as pessoas e com a família. Muito obrigado, irmã, pelo entusiasmo. Então busca uma pessoa fiel a Deus, porque quando você tiver um marido fiel a Deus, você vai ter um marido fiel a você. Busca uma mulher fiel a Deus. Antes você vê as curvas e a beleza, é bom ter beleza, curvas, essas coisas todas, né? Ok. Mas mais importante é que essa moça seja do altar. O fundamento da minha casa é o Senhor. Olha só o que diz o Salmo 128. Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo lhe irá bem. Tua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Eu quero abençoar você hoje para que você veja os filhos dos seus filhos, que você veja os filhos dos seus filhos crescer. O dia está falando no seu ouvido que você vai morrer. Não, você só vai morrer depois que você vê os filhos dos seus filhos crescerem. Eu estou vendo meus filhos dos filhos crescerem agora, o que eu faço? Será que eu vou morrer? Não, também não, irmão. Saciar-te-ei com longevidade, mostrar-te-ei a minha salvação, diz a promessa. O segundo tipo de vida centrada fora do lugar, de eixo, que dura, que permanece, que é inabalável, é quando a sua vida é centrada no dinheiro, nos bens. Jesus disse que a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Tende cuidado de guardar-se da avareza, toda espécie de avareza. Fixar sua vida no dinheiro é um centro existencial especialmente frágil, porque situações diversas podem desaparecer rapidamente com esse seu dinheiro. E quando você se firma nisso, você não tem solidez. É por isso que muita gente, quando perde o dinheiro, perde tudo e se mata, porque tudo que ele tinha era. Terceiro, uma vida centrada na profissão. Tudo isso é muito bom. Família, dinheiro. Quantos gostam de dinheiro aqui? Quantos querem dinheiro aqui? Diga para o seu irmão, se você não quiser a sua parte, pode vir para mim. Uma vida centrada na profissão. Profissão é bom, mas nós precisamos de alguma coisa para nos apegar a fim de preencher nossas vidas de significado. Dizia Blaise Pascal: dentro do homem há um vazio que não pode ser preenchido por nenhuma outra criatura senão pelo próprio Criador. Você pode buscar hobbies, você pode ficar trabalhando de manhã e de tarde para preencher a sua vida, e trabalhar é bom, esse estilo de vida é um estilo de vida legal. Só que se você firmar e chumbar a sua vida nisso, você vai viver frustrado. Chesterton disse uma vez: o problema quando você tira Deus do lugar, do centro, é o que você coloca no lugar. Então o trabalho se tornou um refúgio de uma vida que não tem onde se apegar mais. Faça o seguinte: trabalhe, mas faça do seu trabalho seu serviço ou seu sacerdócio para Deus. Sirva a Deus através do seu trabalho. Coloque Deus no centro, não tire Deus do centro. E é o que diz a Bíblia: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quarto, uma vida centrada no prazer.
Hedonismo é o nome disso. Hedonismo é a lei do mínimo esforço e da máxima satisfação. O problema é que esse prazer traz consigo sempre um custo de dor, a médio e longo prazo. Pessoas hedonistas sempre vão sofrer um bocado. Quantos estão comigo? Quinto, uma vida centrada nos amigos. Você já percebeu que as fábricas de cerveja não vendem cerveja? Vendem amizade? Ninguém bebe sozinho, né? Então você vai ver uma propaganda publicitária sobre cerveja, e está todo mundo lá bebendo, aquela amizade, aquela alegria, e no outro dia ressaca, né? Porque solidão não é a ausência de pessoas, mas a ausência de intimidade. E o que as pessoas buscam são relacionamentos de verdade. E quando nós temos um alto grau de dependência dos humores, dos sentimentos e dos comportamentos das outras pessoas, nós estamos muito expostos e vulneráveis à opinião delas. E para ter verdadeiros amigos é preciso lidar com a necessidade de aceitação, a carência adita, o monstro chamado carência afetiva, que faz você tomar as piores decisões da sua vida. Sexto, a vida centrada nos inimigos. É quando dá o troco, vira uma obstinação. Eu já vi gente assim. Eu conheço gente assim. É uma obsessão virar a mesa. Eu vou mostrar para eles. Eu tenho notado que muitas pessoas divorciadas estão fazendo isso. É incrível. Elas, consumidas pela raiva, continuam psicologicamente casadas. Dependendo das cartas que as outras pessoas dão, vivendo em reatividade. Sétimo, uma vida centrada no eu. É quando a vida tem a finalidade principal em si. Não existe sacrifício, entrega, oferecimento, confiança, mas somente egoísmo. Nesse caso, você colocou a sua escada apoiada na parede errada, e quando você chegar lá no fim, você vai falar: eu cheguei onde não queria. Paulo disse a Timóteo que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos. Moça, não case com um narcisista. Narcisismo não é amor próprio, é um buraco, é um poço sem fundo. E nesse caso, o mandamento seria: não faças para ti imagem de ti mesmo. Já viu o sujeito que canta "Quão grande és tu" na frente do espelho? Nós temos um ser autônomo, autocentrado, ensimesmado, narcisista. Essa é a essência do paganismo, isso é o diabo. Quando você vê essa entidade, você viu Satanás. Ele não manda mensagem dizendo: o bispo estava falando domingo sobre você lá no culto. O paganismo pode ser sintetizado no monismo. E mono, já viu mono, estéreo, essa coisa? Mono significa um. Tudo é um e um é tudo. A humanidade é um, as religiões são um. Monismo é a expressão de um indivíduo radicalmente autônomo. Onde? Olhe para mim, esse é o espírito da pós-modernidade, é o espírito do tempo. Cada um é o salvador de si mesmo. O homem é seu próprio juiz final. Por isso diz: não me julgue, eu sou o meu juiz. Eu sou o diabo, eu sou Lúcifer. Sua ética é pessoal. Você pode ter um sistema próprio de valores. Temos um Deus pessoal para cada um panteão de múltiplas escolhas para cada estado de mente. Eu não gostei desse Deus, agora eu vou trocar por aquele. Imagina, cada um de nós com um código de conduta, uma constituição pessoal. Isso é anomia, é sem lei. A grande palavra desse espírito do tempo é a tolerância, mas uma verdade exclusiva não será perdoada, não será tolerada. Ou você abraça um multiculturalismo, ou você é uma aberração que precisa ser cancelado. Não interessa se você pode acreditar no seu Deus, mas acredite nos nossos também. E preste homenagem para eles. Ou você entra no carnaval dos deuses, ou você é um extremista, um racista e um preconceituoso.
um silêncio aqui hoje. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor Deus em vão. Deus não terá por inocente o que fizer isso. Diz a oração do Pai Nosso: portanto orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santo, santificado seja o teu nome. E aqui vão rápidas 3 advertências. Primeiro, nos negócios, negociações, no comércio, não use o argumento para ninguém dizendo: eu sou irmão. Preto no branco. Olha para você e falar: preto no branco. Se não puder fazer negócio preto no branco, não faça porque é irmão. Aparte do mal todo aquele que invoca o nome do Senhor. Não põe Jesus nas suas treitas. Segundo, não faça juramentos, diz a Bíblia. Tem gente que fala assim: eu juro, eu vou provar, tem que gravar. Ei, diz a Bíblia: seja o vosso sim, sim, seja o vosso não, não, e o que passar disso seja de procedência. Está ali. Terceiro, cuidado com o misticismo. Tem gente que diz: Deus me falou e Deus não disse nada. Tem gente que chega para a irmã e fala: Deus me falou que eu vou casar com você. Isso é uma cantada muito fraca, né? Eu podia ser mais esperto, né? Não seja irresponsável no uso do nome de Deus. Quarto mandamento: eu tenho que correr. 6 dias trabalharás. Tem gente que mudou isso: 1 dia trabalharás, 6 descansarás. Tem gente que faz parte da mobília, está pregado na cama, né? O que a Bíblia está dizendo é: trabalhe 6 dias e separe um dia de descanso e de reflexão. Agora nós somos sabatistas? Não, não é isso. Vou te provar que você não tem que guardar especificamente o sábado. Vamos ver a Bíblia? Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, dia de festa, lua nova ou sábados. Por quê? Tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam por vir, porém o corpo é de Cristo. O que Paulo está dizendo é que o sábado era a sombra de uma coisa futura, e que o princípio de Deus não são mandamentos caprichosos, numa liturgia caprichosa, mas mandamentos protetores. Você foi feito assim: trabalhe 6 dias, descanse 1, e descanse de verdade, ainda que seja a terça, ou a quarta, ou a quinta, ou a sexta. Tire um dia de folga. Quantos estão comigo aqui hoje, em nome de Jesus? E vou lhe provar mais ainda. Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E mais uma testemunha bíblica em Gálatas que diz: mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e próprios, os quais de novo quereis servir. Guardais dias, meses e tempos e anos, receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. O que nós precisamos entender é que a vida não é feita de anos, é feita de ciclos. E você tem que identificar cada ciclo da sua vida. Quinto, honra teu pai e a tua mãe. Quantos querem um futuro glorioso? Respeite o passado. Respeite os que vieram antes de você. Isso é a alma do conservadorismo. Conservador é o sujeito que sabe que está sentado em cima dos ombros dos gigantes e por isso consegue ver mais longe. E todas as conquistas que nós temos é porque alguém antes de nós construiu esse caminho. Quantos respeitam essas pessoas que construíram o caminho? Verdadeira espiritualidade tem a ver com respeito à figura de autoridade. E os pais são a representação de Deus. E se você quiser um bom futuro, tem que respeitar o passado. Sexto, não matarás. Havia uma legislação abrangente que incluía o direito de defesa na Bíblia. No assalto ou na guerra. Agostinho de Hipona falava sobre as guerras justas. E havia uma diferença entre homicídio premeditado e crime involuntário. Mas na nova aliança, quem odeia uma pessoa pode ser classificado como um assassino. Veja só o que a Bíblia diz: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Como eu sei que eu odeio alguém? Quando você deseja o mal para ela todo dia.
Dê um sorriso para o seu irmão. 7º, eu estou sendo rápido porque eu tenho que cumprir minha promessa até meia-noite. Não adulterarás. A família é tratada como unidade social sagrada, um ambiente radioativo. Quando uma pessoa invade o território familiar e tem um caso com um homem casado ou uma mulher casada, ela entrou num ambiente onde definitivamente ela vai se machucar no futuro. Eu estou olhando para você, se você está preocupado. Espero que não, né? Tudo bem com você? Eu acho que sim. 8º, não furtarás. A ideia é que a propriedade privada é sagrada, marxista. Comunista. Dizia Churchill, o socialismo é o evangelho da inveja. É a ideia de tentar destruir quem deu certo. Há muita gente portadora hoje de coisas que não são suas. E essa riqueza não tem solidez. 9, não dirás falso testemunho. Diz a Bíblia, não admitirás, não espalharás notícias falsas, boatos, nem darás mãos ao ímpio para seres testemunha maldosa, testemunha falsa. Isso é especialmente importante numa época que a internet não tem mais dono. O Humberto Eco dizia que a internet deu voz aos idiotas. Obviamente que eu não estou dizendo isso, eu só estou citando só a fonte. Tem gente que não pode ver uma confusão, que vai, na linguagem bíblica, pegar um cão pelas orelhas. Tem gente que não pode ver carniça, que vai lá urubuzar. É incrível esses urubus, gente. E um gambá, somente um gambá suporta o cheiro de outro gambá. É muito bicho aqui, né? Eu estava lá em Éfeso, dias atrás, uns 10 dias, 15 dias atrás talvez. Eu estava lá na Turquia, no sítio arqueológico da cidade de Éfeso. E lá tem o teatro, que cabe cerca de 25, 26 mil pessoas. E Atos 19 mostra o que aconteceu ali quando Demétrio viu que o culto às imagens de Diana estava em descrédito e eles pararam, o comércio arrefeceu, diminuiu a venda, estava uma crise no mercado das imagens de escultura. E aí eles colocaram a culpa em Paulo, que dizia que Diana não era ninguém e que somente existia um Deus e a ele adorarás, não farás para ti imagem de escultura, toda essa conversa. Eles juntaram os artífices, fizeram uma rebelião e incitaram o coração dos outros. E aí eles foram para o anfiteatro, ficaram 2 horas lá gritando, grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana, 2 horas. Mas eu quero só que você preste atenção em uma parte do texto, porque é um capítulo inteiro, mas eu quero ler só o verso 32 com você, para você ver o que acontece com gente que entra em confusão, que nem sabe onde está. Olha só. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. Olha só essa parte. E na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Já viu a confusão lá na rede social, uma notícia, aí o cara lá começa a comentar. Aí você fala assim, o que está acontecendo? Advogados que não conhecem direito à causa que defendem. A confusão daquelas duas pessoas tem muitas variáveis que precisam ser melhores entendidas para haver um pronunciamento verdadeiramente sério. Então para de falar nas redes sociais o que você não sabe e para de espalhar fake news.
No Código de Hammurabi, quando alguém fizesse uma acusação contra uma outra pessoa e não pudesse provar, a sentença que seria imposta ao acusado seria transferida ao acusador. Diga para o seu irmão, a colheita é sempre obrigatória. 10º, e eu vou entrar na mensagem depois dessa introdução: não cobiçarás. Você precisa controlar seus apetites. Quando você senta na mesa para comer, você precisa controlar seu desejo por comida. Você precisa controlar seu desejo por sexo. Você precisa controlar seu desejo por poder. A pior pessoa para o exercício de autoridade é aquela que mais ama mandar. Eu já falei da teoria dos pequenos poderes. Você já viu um servidor público que está ali numa posição que parece um reizinho? Quantos conhecem alguém assim? Se ele fosse o presidente do Brasil, o Brasil é uma ditadura. Quantos estão comigo aqui hoje? Então vamos à mensagem. A vida é feita de princípios. Está cedo, ainda são 9 horas. E a ignorância é a arma mais mortal do diabo. Você tira pelo rio Ganges, lá na Índia. As pessoas vão ali, as pessoas estão apodrecendo, eles jogam os mortos ali. Alguém vai lá, pega aquela água, põe num pote e traz para o Brasil dizendo que a água é sagrada. Quando nós não temos os mandamentos de Deus, nós somos, de novo, uma civilização pagã. Eu sei que isso não é muito politicamente correto, mas eu quero ser biblicamente correto com você e não politicamente, porque a higiene pessoal continua sendo uma ciência na civilização ocidental, não sei até quando. Então, a contracultura decidiu reinventar o mundo. Você vai ver lá na Revolução Sexual, é proibido proibir. A imaginação no poder. Quebre todas as regras, e então faça novas regras e quebre de novo. Agora entenda que todo esse movimento da contracultura, da revolução sexual, foi planejado, foi programado. 100 anos atrás, na cidade de Frankfurt, eles se reuniram para desmontar, desconstruir. Existem várias formas de falar isso, né? Através de um esquema, todo o princípio da família patriarcal, monogâmica, da mulher, do homem, tudo isso foi muito bem estudado. E para você destruir um edifício, você tem que destruir a coluna, a base que sustenta aquele edifício. E a base que sustenta a civilização ocidental, é uma questão civilizatória, é a família. Diga comigo, família. E quando você muda o conceito de família, você muda a civilização inteira. Então a revolução sexual foi bem planejada. 250 anos atrás, quase, um sujeito chamado Jean-Jacques Rousseau propôs se rebelar contra a forma como nós fomos feitos. Para ele, você não deveria aceitar ser o que não escolheu. Entenda isso. Você vai entender bem onde nós estamos. Se seus pais não foram sua escolha, eles não podem ser seus pais. Antigamente a gente dizia que um sujeito desse enlouqueceu. Hoje a gente dá um prêmio para ele. Nada que você não tenha escolhido pode ser aceito. Ele chamou isso de contrato social. Eu estava lá em Genebra, de frente à casa dele. E você não sabe como essas ideias dele influenciaram a Revolução Francesa, porque o Robespierre era seu discípulo. Como influenciou Marx, Lenin, Mussolini, Mao Tse-tung, Pol Pot, que foram inspirados pela sua filosofia. O contrato social de Rousseau é apontado como a mãe das ditaduras do século XX. Nele, o fundamento da vida social não é a família, é o indivíduo. A definição de natureza humana é não ter natureza e ser livre para criar a si mesmo.
O eu desimpedido de laços morais ou cívicos, o indivíduo sem ligações, atomístico, solitário, autônomo. Entender o pensamento de Rousseau é entender boa parte do mundo moderno. Dizer sim a um casamento, segundo ele, era abrir mão da sua autonomia. Daí a cultura dos solteiros, a cultura do baixo compromisso, do sexo sem restrições e do relacionamento sem anéis, sem alianças. A natureza humana seria entendida quando nós somos isolados de todas as relações sociais, moralidade, leis, costumes e tradições. Ou seja, é o que ele chamava de o estado da natureza. E a sua famosa frase é que o homem não nasce mal, ele se torna mal. No fim de tudo, o problema é o sistema que fez do bandido bandido, e ele é só uma vítima da sociedade. Como eu sou um eu autônomo, devo escolher com quem terei laços, e toda relação que não seja produto da minha escolha é tirania. Então a família é tirania, o casamento é tirania, a igreja é tirania, a raça, a minha cor da minha pele é tirania. Para Rousseau, a sociedade é opressiva, impondo padrões a partir das relações sociais. Para ele, as relações sociais não são sociais, mas secundárias ou derivadas, criadas por escolha individual. É a autonomia radical, pessoal, absoluta. Se liberte dos seus papéis sociais para encontrar o seu verdadeiro eu. A ideia seria destruir toda a ordem social e reconstruir um ideal a partir do zero que transformasse a natureza do homem. Olha só, isso aqui é importante. Transformar a natureza humana e criar um novo homem. É isso que eles estão fazendo, reinventando a humanidade. Se Deus nos fez a sua imagem, o diabo quer formar cada um de nós como a sua própria imagem. Um diabo. E essas ideias desse maluco amadureceram até apodrecer nas teorias críticas, principalmente de Mark Horkheimer na escola de Frankfurt. E a premissa era se rebelar contra a natureza de quem somos. Olhe para mim, por favor, isso é importante. Se rebelar contra a natureza da forma como nós fomos feitos. Se você é homem ou mulher, pode escolher não ser. Alguém agora pode ser agênero, andrógeno, gênero de fronteira, gênero fluido, gênero neutro, gender queer, gênero em dúvida, gênero variante. Isso não é piada. Gênero não conformista, bigênero, não binário, male to family, MTF. E se eu disser que só existe macho e fêmea, eu sou um maluco. Nós nascemos como somos, e isso se chama fundações soberanas. Alguém nos fez da maneira como fomos feitos, e nós temos que celebrar e respeitar a nossa individualidade, o nosso DNA, a nossa cor, os nossos pais. Existe um plano para você ser como você é, que tem que ser descoberta à medida que você se compromete com a sua singularidade, com o propósito que você foi desenhado. Você é perfeito para o seu propósito da maneira como você foi desenhado. Isso é o verdadeiro contrato social de Deus com você. Deus lhe fez branco, ou negro, ou amarelo, ou homem, ou mulher, na sua geração X, Y, Z, alfa. Ele tem um plano em mente com a sua estatura, filiação, idade, e você pode aproveitar cada experiência de vida para potencializar o que você foi chamado para fazer e viver nesse mundo. Você tem uma contribuição única para dar. Isso se chama
propósito. Hoje é o dia de deixar o torto para viver o plano. É o dia de encarar o transcendente, largando a vida somente imanente. É dia de abrir mão dos seus pesadelos para viver o sonho que Deus tem para você. É o dia de aceitar você da forma como você foi desenhado, a fim de cumprir seu destino e o seu propósito. Eu, por exemplo, eu queria ser um jogador de basquete profissional, mas eu não fui desenhado para isso. Eu queria ser um cantor de ópera. Não queria, nem dava para ser. Você tem que entender a maneira como Deus te fez e encontrar o motivo de você ser da maneira como você é. E quando você descobre isso, você vira uma bomba atômica. Aceite seu propósito, seu destino, porque Deus te deu mandamentos não para te controlar, mas para sinalizar como Ele te fez e como você funciona. Se nós quebramos as suas leis, somos nós que somos quebrados. O que eu disse? Você já viu um aparelho quebrado? Esses dias meu telefone deu problema. Entrou em modo SOS, não sabia desbloquear ele. Você já viu um brinquedo quebrado? Experimente colocar um tipo de combustível em seu carro diferente do que o motor precisa e usa. Diz a Bíblia: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Isso chama-se teonomia. Diga teonomia. Nós temos agronomia, economia, astronomia. Estudar ciência e descobrir como o universo foi feito. É assim que o método científico funciona. Para cumprir seu propósito, você precisa descobrir como você foi feito. E Ele nos deixou um manual. Como um carro tem um manual. Quando compraram um carro novo e tem um manual lá no porta-luvas? Ou um eletrodoméstico? Nós temos um manual do fabricante. Aqui você sabe como você funciona. E alguns de vocês quebraram os princípios que estão aqui e estão precisando ir para assistência técnica. Não está funcionando direito. Tem gente quebrada, gente machucada, gente derretida, gente com a alma ferida. Deus te falou para você se guardar para o seu casamento, porque senão você vai funcionar errado no casamento. Encontre seu propósito na forma como você foi feito. Então descubra-se, desenvolva-se, apareça fora de você, de dentro para fora, emerja, insurja, saia da casca, apareça. Nós queremos conhecer você e não uma coisa rasa que nós chamamos de você. É hora de sacrificar sua autonomia e abraçar a teonomia. Pecado não é uma palavra religiosa. Pecado é a violação do seu designer. Enquanto você viver com as suas próprias regras, elas se tornarão uma prisão para a sua alma. Você não foi feito para fazer as coisas que você faz. Pecado é o uso errado ou fora do propósito que foi feito. É o uso incorreto daquilo que foi feito por um outro propósito. O que lhe prende dentro de você mesmo, ele impede de aparecer, é o seu descontrole emocional. É o seu apetite para bebida, ou drogas, ou comida. É a sua disfuncionalidade sexual, que lhe fez um ser pastoso, visguento, semissólido. Acredita, eu pesquisei, existe semissólido. Uma maneira de dizer para a pessoa que ela não é forte e firme, você é semissólido. Numa sociedade líquida, isso é elogio. Numa modernidade líquida, nós temos tanta gente disforme, informe, deforme.
é o homem de plástico. Eu estou escrevendo um livro, tem um capítulo que é o homem de plástico, feito apenas de imagem. Vá para a internet e veja. De textura, mas sem profundidade. Parece uma panqueca, cheio de conexões, mas que no fundo é raso. E alguns são profundo. Demora a entender, às vezes em casa você lembra. Ei, segundo a Bíblia, é preciso libertar você dentro de você mesmo. Nós queremos ver você, ainda não vimos. Porque a sua indisciplina impede você de ser você. Suas desculpas e suas mentiras são as grades que lhe mantêm cativo dentro de você mesmo. Daí tanta psicopatologia e tanto título de livro confuso. Olha os títulos dos livros que eu achei. Eu me perdi de mim. Alguém me viu por aí? Quantos eus que não são meus? Tudo que você e eu poderíamos ter sido se não fôssemos você, se nós não fôssemos você e eu. Esse é o problema. Você não tem sido você. Tem gente que se perdeu no personagem. Lembra dos Piratas do Caribe? O John Depp demorou a sair do Capitão Sparrow. Você sabe disso? Ele ficou preso no personagem, virou quase um mendigo. Você se recorda do Heath Ledger? Dizem que ele não conseguiu sair do personagem do Coringa. O Joker assumiu o controle da vida dele e ele morreu tomando remédios controlados numa overdose. Tem tanta gente controlada por manias, por taras, por obsessões, opressões, coisas que não conseguem lidar. Mas eu tenho um texto para você da Bíblia hoje. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus tem um contrato social para o ser humano, e nesse contrato social Ele te permitiu lutar, Ele te deu autoridade para vencer. Se você resistir ao diabo, ele fugirá de você. Deus te deu a força de vontade e a fé para você se rebelar contra a doença, contra a pobreza, contra a opressão e contra a derrota. Deus deu autoridade ao homem. Ele diz que é o homem que o estimes, o filho do homem que o visites, fizeste por um pouco menor do que Deus. Então o homem é uma autoridade, a extensão da realeza, um representante do Criador, um embaixador de Deus na terra. Então é hora de aceitar quem você é e livrar-se de quem você não é. Declinar de alguns papéis. De vez em quando as pessoas me chamam para dizer: não, isso aí não está no meu script. Como você sabe? Eu li o meu script. Diz Salmos 139 que ele escreveu nossa história. Às vezes quando ele tem que ficar lá mexendo, falando: vamos lá ver o que a gente consegue fazer aqui, vai ficar bem essa história, esse negócio, porque esse negócio não está fácil. Ele escreveu uma história incrível sobre você, e você tem que escolher a história dele para você. Esse é o tempo para desfazer as narrativas que foram feitas contra você. Há pessoas que acham que sabem quem você é, que juram que conhecem seus limites, até onde você pode ir ou não ir, ou aqueles que acreditam que você é um produto terminado, mas eles não estão preparados para o lançamento da sua nova versão mais elevada. Eles não estão prontos para ver em quem Deus vai te formar e te transformar nessa próxima estação. Eles não estão prontos para ver a manifestação de Deus em você, através de você. Me ajuda aí. Eu já vi isso acontecer tanto na minha história pessoal. Deus tem um plano para você. É sua hora de viver o seu script. 331 vezes na Bíblia nós temos uma expressão assim: se você fizer a escolha certa, você será abençoado. Diga isso para o seu irmão. Diz a Bíblia:
O homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Você tem que sair daqui hoje com um contrato social, em que Deus é o seu sócio majoritário. Deus fez um contrato com o povo, uma aliança, e o povo quebrou a aliança. Então Ele enviou o seu Filho para fazer conosco uma nova aliança. E Ele disse: eu vou inscrever nos corações os termos dessa aliança. Fique de pé. A vida é feita de acordos. Você sabe o que mantém um homem firme? É os seus compromissos, os seus acordos, as suas alianças, os seus votos. Eu aprendi a fazer votos com Deus, e esses votos me trouxeram até aqui. Eu tenho alianças com Deus que eu e Ele sabemos. Homens de Deus, profetas, têm conversas com Deus que só são suas. Talvez você vai ter que sair daqui hoje, fazer uma aliança com os seus olhos, para nunca mais entrar num site de pornografia. Quantos estão comigo aqui hoje? Porque um sujeito pornográfico, ele é pastoso. Como é que é a palavra? Visgo. Não, é semi-sólido. Semi-sólido. Meu amigo Cote disse que a perversão sexual é a destruição da personalidade de uma pessoa. Ei, você não funciona desse jeito. Você fica quebrado, está dando defeito. Você precisa aprender a forma como você foi desenhado. Você não foi feito para enganar e mentir. Quando você mente e engana, o seu cérebro entra em parafuso. E aí você fica: será que eu posso acreditar em mim mesmo? E aí uma desconfiança de você com você começa a surgir. Aí você abraça o cinismo. O que é o cinismo? Se torna indiferente, insensível. Aciona o dane-se, não estou nem aí. E vai viver a vida na margem. É hora de se olhar no espelho e perguntar: gosto do que vejo? Chega em casa hoje, se olha no espelho e fala: gosto do que vejo? Não estou falando da beleza. Eu estou falando de em quem você está se transformando. Você agora é vingativo e amargurado. Você tem coisas no coração contra as pessoas mal resolvidas. Isso está liberando um veneno dentro de você. Está azedando, tem um ácido corrosivo na sua alma. E hoje você tem que resolver isso. Se você quiser encarar a sua melhor versão, a forma como você foi feito, você tem que perder no ar, perdoar e seguir a vida. A propósito, o antídoto para a inveja é celebrar um invejado. Falar que cara incrível, fazer um elogio. E honra é pública, tá? Honra é pública. Esse negócio de honra no secreto não é honra. Então você fala: sua vez é agora, vai chegar a minha vez, eu estou celebrando a sua. Quantos estão comigo aqui hoje? Porque há pessoas que nutrem uma admiração secreta e um desejo que as coisas deem errado para aquelas pessoas a quem elas invejam. Porque a inveja é a vingança dos derrotados. Aprenda a celebrar, porque vai chegar a sua hora também. E você não vai chegar a sua vez. É hora de se descobrir.
É hora de se encontrar. Você não precisa ser uma celebridade. Você não precisa se comparar com ninguém, porque a comparação é a morte da autenticidade. Você é único, pessoal, e é nisto que mora a sua importância. A maneira como você foi feito e o que você tem para entregar para esse mundo é algo incrivelmente inédito. Feche seus olhos hoje. Eu tenho 7 minutos para terminar essa reunião. E você tem 7 minutos para fazer decisões aqui hoje, para fazer votos com Deus. Moça, que você nunca mais vai deixar um homem tocar no seu corpo se ele primeiro não te der o seu nome num casamento. Que você vai buscar de fato um compromisso, um relacionamento duradouro e não um caso. Que você vai romper coisas que você está fazendo hoje e vai se dedicar a Deus. É os seus votos que te mantêm em pé, é os seus votos que te dão força. Se Sansão enfraqueceu porque quebrou os seus votos, você se fortalece quando mantém os seus votos. E é Jó quem disse: fiz uma aliança com os meus olhos. Fiz uma aliança com os meus olhos. É hora de você fechar algumas portas. É hora de você quebrar algumas conexões. É hora de você lidar com algumas falsas amizades. Esse pode ser um tempo de poda para você, e tem sido para mim. Eu tenho escolhido com quem eu vou viver os próximos 10, 20, 30 anos andando perto. Eu quero seguir na jornada com aqueles que estão seguindo a Deus, com aqueles que temem a Deus primeiro, que têm uma conexão com Deus, que têm uma aliança com Deus. Essas pessoas que têm uma aliança com Deus, disse Davi: neles tenho todo o meu prazer. Porque essas pessoas com aliança com Deus são verdadeiramente amigos, são verdadeiramente irmãos. Pai, hoje nós estamos aqui para falar de mandamentos, de contratos sociais. Muitos de nós aderiu ao politicamente correto e ficou desforme. Perdeu parte do desenho, do designer. Mas o Senhor é aquele que conserta o quebrado. É aquele que diz que ainda que a árvore está morrendo, cortada e secando, ao cheiro das águas, ela voltará a viver. E hoje nós liberamos as águas do Espírito Santo sobre as raízes, e sobre as fontes, e sobre os nervos, e sobre o sistema imunológico, e sobre o sangue. E nós quebramos a maldição da doença hoje. A doença não faz parte do teu desenho para os teus filhos. E nós queremos impedir aquilo que impede a pessoa de se manifestar na sua maior vicissitude, na sua maior virtude, no seu melhor caráter, na sua melhor versão, na sua melhor performance. Nós quebramos o poder da disfuncionalidade, o poder da enfermidade, das patologias, dos nós que prendem a pessoa, amarram as pessoas dentro de padrões e esquemas e circuitos e ciclos intermináveis que não mudam. Nós queremos quebrar o loop hoje e liberar cada uma dessas pessoas para apresentar a si mesmas na sua nova versão, no modelo, no desenho que o Senhor tem para elas na versão 2024, na versão junho de 2024. Nós queremos uma atualização na mente, nos pensamentos, nas ideias, nos valores. Introjeta hoje no coração, conforme o Senhor prometeu, que inscreveria as tuas leis nos nossos corações. Planta dentro de nós esses princípios, planta dentro de nós esses valores.
firma bem fundo na nossa alma. Algo tão profundo, maior do que o desejo, maior do que a tentação, maior do que a obstinação, a obsessão, maior do que o defeito de caráter, a deformidade da alma. Planta a tua palavra dentro de nós para não pecarmos contra ti, e disciplina teus filhos, porque se estáis sem disciplina, sois bastardos e não filhos. Corrige-os e leva-os no caminho. Você que aceita ser corrigido por Deus, que é filho, levante a sua mão. Eu quero orar por você, eu estou aqui por você. Pai, conduz os teus filhos no caminho certo, guia-os às veredas da vida. Nós hoje quebramos, Senhor, todo o poder que se contrapõe ao desenvolvimento pessoal dessa pessoa, seja o pecado, seja a doença, seja a opressão demoníaca, seja o ecossistema, os homens que estão ao seu redor, o ambiente e a atmosfera opositora. Nós liberamos hoje o fluxo de uma bênção que vai levá-los a um novo nível, a um novo horizonte, a um crescimento, a uma exponencialidade, a frutos e a resultados incomuns. E nós declaramos que nesse segundo semestre de 2024, um incrível ser vai aparecer, um incrível homem, uma incrível mulher. Senhor, esse desenho eterno que o Senhor fez para que essa pessoa se tornasse todas as suas potencialidades, todas as sementes que o Senhor colocou dentro delas, começa hoje a chocar, a fomentar que essas sementes floresçam e deem frutos. E eu quero declarar sobre você que toda árvore que meu pai não plantou será arrancada. Toda semente do mal dentro de você se seque agora. Se seque toda a raiz da maldade, da perversidade, da mentira, da obstinação, da deformação. Nós declaramos que se seque todo o engano e toda a mentira, tudo aquilo que você acreditou que lhe fez perecer ou perverter. Nós declaramos que se seque agora, e que vocês se levantem para ser uma família de sucesso, uma família modelo. Que você se levante para ser um empresário bem sucedido e frutífero. Que você crie ecossistemas de prosperidade e de crescimento. Que você se desenvolva para mostrar ao mundo a boa pessoa, a extraordinária criatura, o Filho de Deus que foi feito na imagem de Deus, na sua semelhança. Já não sois peregrinos nem forasteiros, mas vos tornastes sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de manifestar as suas virtudes. Eu quero liberar a latência espiritual de dentro de você, o Espírito Santo fomentando o seu crescimento, e nós vamos ver você no seu melhor papel, no seu melhor desempenho,